sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenrola SMS. Estamos aqui hoje para o nosso 20º episódio. Já queremos agradecer a presença de vocês aí, né, que vem nos acompanhando, ou quem está chegando aqui também hoje. E sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre ergonomia, né? Já vou dando um spoiler aqui, mas antes disso vou me apresentar. Sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção, técnica de segurança do trabalho, também fui por alguns anos. Professora, enfim, né, consultora e tudo mais aí. Yuri? Salve, salve, desenroladas e desenroladas. Então, eu sou o Yuri Machado, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho, professor, consultor de empresas, né, e host aqui em conjunto com a Deise do nosso Desenrola SMS. Então, com grande satisfação aí que a gente chega no nosso 20º episódio, né, um projeto que começou em 2022, mas a gente já Finalzinho de 2022, né? E a gente já conseguiu aí alguns números bem expressivos, bem importantes, e a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanham aí, que certamente sem vocês esse projeto não seria possível, certo? E também, né, a gente gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores do projeto. A gente não pode deixar de falar deles, né? Então temos aí a Proseg, né, consultoria de segurança, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Guardian Uniformes, a Luvex, a Marluvas Equipamentos Profissionais e também a revista Proteção, né, que está conosco aqui nesse espaço, anunciando nesse espaço. Também a Expo Proteção, que será a Expo Proteção, e a Expo Emergência, que serão em setembro lá em São Paulo, e nós estaremos lá também com o nosso stand da MetaSafety. Logo, logo a Deise fala um pouquinho também para vocês do que é a MetaSafety. E também temos a MetaSafety, né? Acho que tá na hora já, né, Deise? Acho que tá na hora da gente fazer também o nosso comercial aqui, nosso né, da jabá. MetaSafety, nosso jabá, isso aí. Tá certo, então, pessoal, MetaSafety é uma plataforma de treinamento de segurança no metaverso, né? Então, a gente está oferecendo treinamento de NR35 em realidade virtual. Claro que não são as 8 horas em realidade virtual, né? A primeira parte teórica é numa plataforma digital e a prática, sim, em VR, né? Em realidade virtual. Além disso, a gente oferece experiências, né, de experimentação, né, do óculos, enfim, e a sensação de entrar em um ambiente virtual em Cipates, né? A gente leva o podcast para Cipates também, também tem esse produto, e a gente está entrando com um produto novo agora de gamificação, que é sem o uso do óculos, mas que também a MetaSafety que oferece, que a gente consegue personalizar aí de acordo com a sua empresa, né? Faz ali uma foto 360, consegue colocar pontos para identificar risco, para treinar os funcionários, enfim, bem bacana. Então tem essa opção de 360, tem a opção de planta, dá para fazer com foto estática também, então tem bastante coisa bacana. O pessoal tem usado para fazer gincana também dentro das empresas, dentro de Cipátio, né? Então é uma inovação aí bem dentro do que a gente vem trabalhando, né? De trazer, de aproveitar as novas tecnologias para que a gente consiga, né, até despertar também a curiosidade, despertar exatamente. o interesse dos trabalhadores. Então, não deixem de nos seguir lá no @meta_safety para que vocês possam conferir esse tipo de conteúdo, né, que a gente tá produzindo e está ofertando para vocês no mercado. Lembrando também que estaremos na Summit Floripa, Floripa Summit, na verdade. Startup Summit Floripa. Estaremos no final de agosto com o stand da MetaSafety. Então, quem tiver a oportunidade de chegar lá também. E, como eu falei anteriormente, em setembro, lá na Expo Proteção. E já tem a Mercopar em outubro, né? Que a gente vai estar também, então, Temos a galera aqui Mercopar em outubro também, exatamente. A América Latina toda vem, né, para essa feira aí em Bento Gonçalves. Desenrola de Porto Alegre para o mundo, gurizada. Então, sigam nos acompanhando aí, certamente vai ser um prazer encontrar cada um de vocês lá que for possível. A gente vai, com certeza, receber vocês com maior satisfação. Isso aí. Muito bem, então o assunto de hoje é muito pertinente, já que é uma área aí que, vamos dizer assim, que a gente não tem muito aprofundamento, né? Quando a gente vê isso no curso técnico, a gente vê, às vezes, de uma forma mais superficial, na engenharia, então, nem se fala, né? Na pós, às vezes é só uma passadinha ali. E, na real, a ergonomia faz parte da nossa vida quase que o tempo inteiro, né? E da vida dos trabalhadores não é diferente. Então, por isso que a gente quis muito, né, trazer esse assunto aqui, né, Yuri? E para isso a gente trouxe um especialista aqui.
Ele é fisioterapeuta do trabalho, especialista em ergonomia, mestre em engenharia de produção, com linha de pesquisa em organização de trabalho em turnos, doutor em engenharia de produção, com a linha de pesquisa em custo-benefício da ergonomia, é ergonomista certificado pela Abergo e atua como consultor de empresas, assessoria técnica em demandas fiscalizatórias e judiciais, assistência técnica pericial, é professor de pós-graduação, graduação em nível técnico, gosta de cozinhar, viajar, tocar. Na banda Dom Quixote, olha, tem até uma banda Isso aí. aí que eu achei legal. Depois eu Seja quero que ele muito conte pra gente. bem-vindo aí, Marcelo. Marcelo Pereira da Silva. Sou eu. Você. A parte mais importante é a banda ali. É a banda? De todo o currículo, a banda. Obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui. Primeiro dizer que eu sou um fã, né? Estava falando com o Yuri antes, então já acompanhei vários episódios. Que legal. Principalmente do meu amigo professor Jairo, né? Que fez uma entrevista excelente, um cara muito interessante, com uma experiência incrível. E a responsabilidade de falar depois do Rock também, né? Que é difícil. Então o Rock Puiati é essa figura fantástica e eu fiquei muito feliz porque ele falou várias vezes da ergonomia aqui na entrevista. Verdade. Isso não é tão comum. Então ele falou da área, ele falou dos ergonomistas, ele citou a ergonomia na investigação de acidente. Verdade, coisa rara, né? Então, ver alguém da importância do rock falando disso para nós é bem importante. Isso é muito relevante, assim, né? Então, começo por aí, né? Não, legal, a gente agradece bastante aí a tua presença, né? Como nós estávamos falando ali um pouquinho fora do ar também, né? A gente buscava alguém da área de ergonomia e que tivesse a profundidade, assim, para conseguir, de uma certa forma, passar uma visão geral pra gente num tempo que é escasso nosso aqui, né? E a gente achou que, né, que tu era a pessoa certa aí pra vir conseguir bater esse papo com a gente, dar essa visão, principalmente para quem tá ouvindo talvez falar a primeira vez sobre o assunto, né? E isso pode acontecer. Às vezes a gente passa para alguns alunos alguma informação que relacionada à ergonomia que nunca ouviram falar, né? Então, para pessoas, para empresários, como também a gente estava falando, às vezes tem diferentes níveis de empresas, né? E tem empresário que nunca ouviu falar de ergonomia. Muito comum. É bem comum. Então, né, acho que vai ser de grande importância a tua participação. A gente está bem feliz com o teu aceite, né? De vir deslocar aqui também. Faz parte da incumbência, assim, dos ergonomistas como eu, exatamente isso, né? Exatamente multiplicar, né? Participar e levar a área o mais longe possível, assim. Somos poucos, né? Então, a gente precisa entrar nos espaços, conversar com pessoas diferentes. E aqui é um excelente exemplo, assim, de como isso pode funcionar. Espero corresponder. Legal. Pois já queria começar justamente perguntando nesse sentido, assim, né? São poucos ergonomistas, né? Como tu disseste, no Brasil, assim. E a gente tem pouca formação também, assim, cursos, né, de formação nesse sentido, assim, né? Hoje, como é que tá esse panorama no país, assim? Números assim, de ergonomistas, eu fiz a minha certificação há relativamente pouco tempo, em 2021 agora, e o meu número é 252. É pouco, é muito. Então agora, ergonomistas certificados pela Bergo, deve ter 300 e pouquinhos no Brasil. Gente, imaginem quantos técnicos de segurança ou engenheiros de segurança tem em Porto Alegre. É muito pouca gente, tá? A associação tem uma estimativa, assim, mas é 1.000 pessoas, menos de 2.000 pessoas, assim. E especificamente falando de ergonomista, digamos assim, 100% que se dedica somente à ergonomia. Sim, full time a esse tipo de... É muito raro, assim. A ergonomia é muito maior que os ergonomistas, tá? Primeira coisa. A área é muito maior e sim, eu que espero que cresça e venha crescendo. Eu tenho 17 anos de experiência, comecei em 2005 numa especialização e sim, vi as coisas mudarem, assim, era bem diferente. Hoje a gente está num momento bom, assim, ainda falta muito e o caminho é, claro, novo texto da NR17, o próprio PGR, mas sim a educação. Perguntou ali sobre cursos, né? Os cursos vão e vêm. O curso assim mais antigo do estado aqui é o da URGS, que foi o que eu me formei, hoje eu sou professor lá. Mas sim, é muito difícil. Em todo o Brasil, quando tem os congressos, a gente conversa. E a especialização, o Lato Sensu, que é o curso que forma um ergonomista em qualquer lugar do mundo,
tem pouco. Tem procura, mas assim, sei lá, é difícil de passar de 10 alunos às vezes. É mesmo? É. Nossa. Impressionante, né? É muito pouco, né? Talvez agora com a demanda reprimida da pandemia, parece que tem mais agora, tá? Parece que tem mais gente interessada Sim. em fazer o curso. E, na verdade, a maior parte das pessoas que faz o curso de especialização nem se torna, assim, um ergonomista full-time, assim, né? São muitos engenheiros de Sim. segurança, médicos do trabalho, eu sou fisioterapeuta, né? Então, a parte da saúde, a psicologia vem aos poucos. A aviação... Desde que eu comecei, eu sou fascinado por aviação, assim, sou só amador, assim, só curto, né? Mas sempre tive colegas e alunos pilotos. Que legal. O que esse piloto está fazendo na sala? Mas a sala de uma aula de ergonomia é assim, tem a galera da saúde, médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, TO, educador físico, da engenharia tem todas as engenharias que vocês possam imaginar, não é só engenharia de produção, são várias, tive colega engenheiro agrônomo, tem designers entram com força, assim, arquitetos, claro, né? faz sentido. Arquitetos, assim, e por último, administradores, advogados, porque tem todo o lado judicial da coisa, tem toda né? a parte ali. Sim. Então, eu diria que é muito múltiplo, assim, é muito aberta a ergonomia, a área. Os cursos sempre ali desde a década de 90, assim, início de 2000, vem acontecendo, com maior ou menor procura, mas acho que a associação vem fazendo um bom papel, assim, os congressos são bem interessantes, grandes, assim, mas ainda assim, as referências de ergonomistas mesmo, somos poucos, como eu falei, somos raros, assim, temos esse papel de participar, mas uma das coisas que a gente mais quer, que eu mais quero, é isso, que mais gente conheça. Pois é, e se for ver justamente por essa questão de ser múltiplo, assim, né, de poder ter várias profissões, deveria ter mais procura, né, já que qualquer um pode fazer, digamos assim, né, qualquer pessoa interessada poderia... E se aplica em qualquer área, né? Em qualquer área, né? Sim. Deveria ter uma procura maior. E outra, né, daqui a pouco pode ser uma oportunidade de mercado, né, para quem tá nos assistindo, assim. Assim, Marcelo, na tua opinião, por que tu sei lá, por que tu acha, assim, que existe esse déficit, ou, né, se a gente for ver no número frio, assim, que tu passaste, né, de 250, 350, se isso se encaixa em tantas áreas, né, e pode trazer melhoria para tantas áreas, e a gente vai chegar mais ali na frente num questionamento, o porquê que tu acha que tem esse número, talvez não tão expressivo, né, quanto realmente a importância do que essa ciência tem, né, para o nosso dia a dia? A tua opinião, né? Sim, parece não é expressivo, mas já aumentou muito, era muito menos, tá? E esses 350 são certificados, são pessoas que já fizeram, além da formação, já tem experiência, né? Para se fazer a certificação, tem que provar uma série de documentos, toda a tua experiência, a tua formação, a prova difícil. Eu ia chegar nisso, como é que era o passo a passo também para conseguir essa eles estão fazendo um trabalho muito bom, porque é um trabalho muito sério de certificação. O controle de todo o processo é impressionante e isso sim tem tido mais procura assim, dentro da nossa área. É séria essa certificação, sabe? Na verdade, a associação já consegue certificar não só profissionais, mas consegue certificar empresas e cursos. Né? E já em breve a gente vai ter o CBO do ergonomista, porque o ergonomista não existe, né? Não existe como classe, então eles prometem que, acho que talvez até ainda esse ano, já sai o CBO do ergonomista e certificação de gestão de ergonomia, que é uma coisa que é o sonho, né? Que o produto da ergonomia hoje que a gente gosta mais e sabe que funciona é gestão, é longo prazo, tal. Então já se pensa em ISO de certificação de gestão, até isso já tem essa discussão agora. Então tem aumentado, parece pequeno assim, mas como eu falei, tem muito mais gente que atua com ergonomia do que esses 350 são profissionais de referência certificados, tá? Sim. Mas ainda assim, mesmo que a gente coloque 2.000, 3.000, ainda assim é pequeno pro Brasil inteiro, né? Exato. Talvez eu tenha me expressado, né, mal na questão da quantidade insuficiente, mas quando a gente pensa no tamanho do Brasil, continente, né? O tamanho do continente. E isso que assim, desculpa, mas a ergonomia brasileira é muito boa. Internacionalmente, assim, eu já estudei em Portugal, já fui em congresso na Europa, e quando no nosso congresso a gente traz gente de fora, assim, um nível técnico e científico da ergonomia do Brasil é bem bom, assim. Então, é uma questão até internacional, assim, esse avanço, né?
a ergonomia tem 70 anos. Aqui no Brasil tem 40. E na prática aplicada mesmo tem 20. Sim, olha Sabe? lá, Então, né? é claro, se espera esse número. E conforme as áreas, né, conforme as formas de atuação, o exemplo que a gente dá tem duas áreas, que são os frigoríficos, né, e as montadoras de automóveis, toda a cadeia, né, são exemplos de empresas, de áreas que contratam funcionários ergonomistas. Funcionários, né, carteira assinada. Isso não é o normal. O normal é consultoria, outros tipos de serviço, né? Mas aí já tem um exemplo de avanço dentro de algumas áreas que, claro, teve uma necessidade maior, teve mais fiscalização, ou é mais inerente ao tipo de processo, ao tipo de tecnologia, ao tipo de produto, né? Então são bons exemplos. Acho que a tendência é aumentar para outras áreas que nós ainda não entramos com mais força, por exemplo, construção civil. Sim, Pois é, né? Porque é uma que verdade. realmente... Aí não tem praticamente nada que eu saiba, assim. E uma coisa também que é interessante, que antigamente, vou dizer da época que eu me formei lá, 15 anos atrás, já não se falava muito de ergonomia cognitiva, organizacional, né? A gente até vai falar depois um pouquinho melhor assim, sobre os tipos, né? Até se quiser explanar depois. Não se falava disso, se falava de ergonomia física. Como que senta na cadeira, como que carrega a caixa, como que dobra o joelho para pegar o peso, né? Essas E coisas, aí assim. terminou. E era isso. E era realmente assim, que a gente, né, na verdade, como tu disseste, assim, ainda, acho que na época que a gente fez o curso, né, a gente fez meio junto, né, desde também. Foi. Um ano de diferença, Um ano de talvez. diferença, um pouquinho. Ainda tu sentia aquele ar de novidade. Tu Sim. sentia, assim, né, tu falaste em 20 anos, mais ou menos, assim, tipo, a realidade nossa aqui, né, e aí isso a gente se formou tem 13, então era um negócio que, 13, 12, né, um pouquinho, 14, sei lá, por aí. mais ou menos isso. E eu lembro, assim, de professores falando, porque essa norma, né, enfim, é 17, falava... Você, tipo assim, falando um negócio que hoje a gente fala, tu imagina o que vai ser daqui a alguns anos da inteligência artificial, enfim. Eu lembro de professores dizendo assim, vocês sabiam que na Europa já existem prédios que são totalmente adaptados, né, do trabalho do homem, e tu ficava assim, nossa, que negócio de outro Uau, mundo, né? né? Poxa, e nós estamos falando de 2010, 2011 ali, né, e a gente ainda tá falando aqui hoje, por exemplo, de setores, por exemplo, como a construção civil, enfim, uma série de outros que talvez Que nunca nem chegou ainda, né? Que ainda nem a gente conseguiu dar o start ainda para falar sobre isso. E até um ponto, né, que a gente gostaria de perguntar para você com relação de que forma, né? Porque eu acho que até confesso que é um trabalho que eu tô curioso para ter acesso, né? Até ia te pedir antes, no fim não deu tempo para te pedir, que eu vi que a tua linha de pesquisa do doutorado, né, foi com relação a essa questão de custo-benefício, né? E eu achei bem interessante, bem um assunto, se a gente for falar em marketing para uma empresa, né, é uma das coisas que realmente desperta a curiosidade, não, mas beleza, eu acredito, né, eu acho importante, a gente sempre escuta, mas é quase um me prova que a segurança do trabalho é um investimento e não é um custo, né? E aí acho que até é uma coisa que eu particularmente quero conhecer o teu trabalho depois referente a isso, ainda não consegui ver. Mas e de que forma tu entende que nas organizações, né, a implementação da ergonomia pode ser um ganho, pode, né, dentro dessa relação de custo-benefício, né, ser importante e ser relevante para uma organização? Sempre é, tá? Sempre é. A questão, a palavra aí é a justificativa do investimento, né? Como é que a gente justifica o investimento? Eu cheguei nessa linha de pesquisa exatamente por essa dificuldade de mercado, assim. Não fui o primeiro, teve um pesquisador bem famoso nos Estados Unidos, o Hal Hendricks, já faleceu, mas ele foi o cara que lançou, pelo menos o mais conhecido, assim, que lançou esse assunto, até por ser um consultor. Como é que a gente justifica, como é que a gente faz o ROI, né, o retorno do investimento, Isso. como é que a gente calcula o VPL para projetos de ergonomia. Ainda é muito pouco conhecido isso, assim, não é um assunto. Então, na época foi bastante desafiador, assim. Então, basicamente, no doutorado a gente tem que fazer uma revisão de tudo que existe, né? Então, fiz uma revisão de tudo que existia na época, isso em 2012, então de 2010 por ali.
Nem tinha tanta coisa assim, mas já tinha coisa muito boa, assim, evidências científicas concretas de que, primeiro, uma série de ações da ergonomia funcionam, tá? A questão é como é que a gente traduz isso para dinheiro, Exato. tá? Eu tive a sorte, então, de estudar com o professor Fernando Amaral ali, então, meu orientador, meu professor, meu amigo, e dentro de uma lógica da engenharia de produção, né? Então, já tive esse contato. E tinha um professor, que é o Francisco Kliman, que é um cara muito conhecido na parte de custos e tal. Então, eu estava ali com os caras, né? Então, eu estava com as referências ali. Então, Legal. Que legal. então, ergonomia e custos e colegas também ajudaram e pesquisavam. Posso contar um caso aqui bem rapidinho? Claro, mas Com fica à certeza. vontade. Mas é sobre isso, tá? Mas Uma total. colega minha, que hoje é professora lá, a Joana, fantástica. Ela fez acho que na dissertação de mestrado dela, ela fez uma pesquisa comparando projetos, assim, dentro de uma sistemista até, da montadora. E aquelas análises multicriteriais, você deve conhecer, né? Então, ela envolve critérios qualitativos, quantitativos e tal. E tinha uma série de projetos lá envolvendo qualidade e outras coisas, e um projeto era de ergonomia. E nas primeiras fases, esse projeto naquela análise multicriterial estava entre os primeiros lugares, chegou a ficar em primeiro lugar como o mais relevante. Até que chegou a parte dos custos. Esse projeto, que era um dos Puxa vida. principais, ele caiu para último. E ela apresentou isso e eu quase tive um choque, né? Eu estava assistindo, eu disse, não é possível isso. Então, claro, os indicadores que existiam ali disponíveis para fazer os cálculos estavam errados, eram superficiais demais, assim, não demonstravam as perdas realmente reduzidas e que é possível prevenir. Perda é um problema, perda que nem unha tem que cortar sempre, tem as perdas normais, o que a gente vê na engenharia de produção, perdas normais, perdas não normais, e tem muita perda diretamente e indiretamente relacionada a problemas, não problemas de ergonomia, eu não uso esse termo, tá? Os problemas sempre existiram, pelo menos desde a Revolução Industrial, né? Ergonomia tem 70 anos, então é por isso que a gente fala soluções em ergonomia, né? A gente usa ergonomia para solucionar Boa, problemas boa. que já existem. Não, porque senão o pessoal, até o empresário, acha que eu estou trazendo problema novo para ele. Não, que não é o verdade. caso. A gente Que não legal. Traz, a Eu gente achei não traz problemas A legal. novos. tela, né? É verdade. Achei legal esse ponto de vista. Parece que a gente está trazendo coisa nova. Não, a gente está trazendo ciência para tentar A gente está reduzir. trazendo soluções para os problemas que a gente já está... Já está, porque problema que não falta nas empresas. Então, só de falar de, por exemplo, absenteísmo por CDM, CDF, né? Então, problemas musculoesqueléticos, problemas psicológicos, afastamentos, dias de absenteísmo em qualquer empresa, geralmente são números assustadores. Assim. Sim. E números que, sim, é possível calcular e tem uma perda, assim, inacreditável que muitas empresas, até por cultura, transformam em perdas normais. Ou seja, é assim mesmo. Não é assim Já mesmo. aceita Não que é assim aquilo é mesmo. verdade. Sempre foi assim. Dentro dos sistemas produtivos, dentro do processo, e as 7 perdas do Lean? Não tem nada a ver com ergonomia? Tem pelo menos uma lá, movimentação, outras ali que sim, diretamente ou indiretamente. Quando a gente tem postos melhores, processos melhores, tudo flui mais. Logo é difícil de quantificar, não é tão aparente os benefícios das ações de ergonomia, essa é a grande dificuldade. Como você não tem esse valor facilmente calculável, o que fica aparente é o valor do investimento, né? Então, como é que a gente faz? Essa linha de pesquisa é basicamente, a minha tese foi sobre isso, é tentar organizar os indicadores, né, para que esses números, retrabalho, por exemplo, tá? As empresas não sabem quanto perdem com retrabalho. Eu Será ia que até uma comentar parte... isso, né? Porque é difícil tu mostrar o resultado positivo do investimento quando para ti aquele resultado que tu tinha antes não era negativo. Ele era aceito? Tem isso. Sim. Tem isso. Sim, se isso que faz parte, né? Retrabalho faz parte de custo de produção, de fato, né? Nem vamos entrar na área da segurança, já não é medido e nem tratado. Eu já presenciei em chão de fábrica isso, de tu ter erro de projeto, que o projeto descia. Sim. Com erro, fazia, e aí chegava lá, o próprio pessoal da linha sabia que aquele projeto já descia de lá com problema, mas se era alguém desavisado que pegava, que não sabia, que já, né, que já tinha que dar um jeito na fábrica, e aí ficava aquele retrabalho, 2, 3 dias a mais fazendo um retrabalho em cima, e é difícil, né, de medir realmente aquilo que pra ti não era uma perda, né? Sim. E na questão da segurança, eu imagino assim, hoje, né, vamos falar da realidade, a gente não consegue medir nem número de acidentes, que é uma coisa mais
fácil de perceber. Muito mais fácil, porque... é um ponto no espaço. Isso, né? Imagina uma questão, né, ergonômica que tem a ver com a questão também psicossocial, que daqui a pouco, né, pode ter. Que São custos intangíveis, assim, né, em geral. Assim, mas só pegando os mais tangíveis, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei de absenteísmo e coisas que são mais fáceis, assim, já é um montante, um volume de perda tão grande que já justifica a maior parte dos investimentos. Mas o pessoal não sabe fazer essa relação em geral, e não é uma questão de não saber fazer o cálculo. Cada empresa usa os seus métodos, mas esse é o motivo porque a fiscalização é uma das primeiras portas por onde a ergonomia entra. Verdade, né? Porque a conta vem pronta, né? Alguém de fora da empresa fiscaliza, diz que está errado, e daí se vai envolver multa, se vai envolver paradas, a conta vem pronta, daí é fácil de calcular, né? Verdade. Fica mais fica mais fácil de saber. É porque, olha só, né? Que interessante isso, né, Marcelo, que tu trouxe, Ash. No caso, por exemplo, de um risco físico que a gente tem atrelado lá, uma insalubridade, uma periculosidade, o próprio trabalhador vai te cobrar que tu tem que tratar aquilo ali, né? Ou que tu tem que pagar, enfim, o que é. No caso da ergonomia, não tem pressão externa para isso, a não ser a auditoria, né? Não paga adicional nenhum, tu não... Parece, assim, que fica uma coisa meio... O pessoal deixa... solta. Deixa numa caixinha e diz, o dia que alguém bater aqui, a gente mexe nisso aqui. Ou enquanto ninguém tá reclamando e, tipo assim, eu não sou obrigado, não vou fazer. Vai por aí. E assim, vocês já estudaram a história da NR17, principalmente, a porta de entrada no Brasil da ergonomia foi Lerdort. Então, década de 70, década de 80, aquelas milhares de pessoas, digitação, tal, Lerdort. É isso, ou seja, uma perda desde essa época muito grande que envolvia a dor das pessoas, envolvia muito custo para todos, para o Estado, então por isso que teve toda essa movimentação. Então, a Lerdort, ela acaba ficando, por exemplo, mais conhecida porque ela é mais fácil também de identificar e ela acaba que cai na ergonomia, né? Então, esse tipo de absenteísmo, esse tipo de perda, esse tipo de custo, de problema que as empresas têm, o que é isso? Acaba vindo para ergonomia. Embora a ergonomia esteja em tudo, como já falou, né? É difícil de separar. Tem projetos, tem coisas que é difícil de separar a ergonomia da qualidade, por exemplo. Sim. Melhorou 50%, tá, mas qual foi a parcela da ergonomia? Não tem, é muito difícil, assim, o que importa é melhorar. Mas, mas a dificuldade aí é isso, tá? Transformar isso minimamente num custo palpável, assim, que nunca vai ser perfeito, né? Então, uma das frases que a gente usava lá é melhor ter um exame meio mal feito do que ter uma excelente autópsia. Assim, o paciente já morreu, entendeu? Já teve a perda. Então, olha só, não, essa é de anotar. Essa frase não é minha, ela do pessoal dos cursos lá da URGS. Mas muito interessante. É isso, assim. Então, está muito longe ainda. As pessoas não enxergam as perdas, muito menos os custos relacionados a essas perdas, né? E não entendem que elas são evitáveis. Não é normal afastar tanta gente assim, não é normal ter tanta lombalgia, não é normal as pessoas estarem tão irritadas. Tem empresas, setores que, nossa, a gente sente no ar, assim, o ódio das pessoas, sabe? Tu sente que aquela empresa tá doente. Isso, e daí tu pensa em sistemas produtivos, o ser humano é o elemento mais complexo dentro de sistemas produtivos, como vai ter um processo bem balanceado, com takt time, aquela coisa que o engenheiro de produção quer. Não dá, não funciona. Não adianta colocar tecnologia, né? Vai ter gente ali, vai ter essas oscilações, vai ter esses problemas, então, por isso que eu falei longo prazo e muita ligação com a produção, assim, vocês dois são engenheiros de produção, né? Sim. É a casa, assim, da ergonomia, assim, acho que é uma combinação muito boa, assim, saúde, engenharia de produção, e agora já se discute aspectos psicossociais, então poucos psicólogos, a tendência é vir mais psicólogos, a gente precisa de psicólogos, porque também já começa a entrar em assuntos bem difíceis. É uma das abordagens assim que a gente queria, né, na sequência, acho que podemos entrar, né, desde na questão dos tipos antes só da gente mudar um pouquinho, né, o foco, eu queria só te perguntar, com relação, né, tu comentaste a questão da gente não conseguir medir, não conseguir ter esses números, tornar isso valores que sejam atrativos para a empresa investir e tudo mais. E uma coisa que me preocupa muito é que com a vinda do home office mais forte, agora em função, né, da pandemia, a gente tem uma galera de home office que em casa tem muito mais problema ergonômico. Vocês já conseguem sentir isso, assim?
Ou não? Tu acha que vai Não, vir... a culpa não é da ergonomia, tá? A culpa é da empresa que mandou o cara para casa sem ter uma estrutura. As pessoas não com têm... certeza, com certeza. Brincadeira, desculpa. Mas, assim, não existe home office quase. Home office é uma sala, é um quarto com porta, fechado, tá? Exatamente, com horário, daí sim, mobiliário, cadeira, mas internet, equipamento. Então é muito raro. Quem é o brasileiro que tem um quarto só para isso? Existe, mas é ínfimo. Assim, a maior parte das pessoas está numa situação que não é home office, é uma adaptação mal feita. Tem vários benefícios assim do home office, mas é isso, a empresa precisa acabar investindo bastante e daí perde o controle para muitas coisas, mas eu não acho que o modelo do home office seja bom ou seja ruim. Já existia o termo teletrabalho dentro das atribuições da ergonomia há muito tempo. Se você pegar a definição e as áreas da ergonomia, consta lá o teletrabalho, olha, eu acho que desde a década de 90. Então, agora que deu o que aconteceu com a pandemia, mas acho que é um formato. Aumentou o volume, na verdade. Aumentou muito volume, mas... aumentou a procura. Tecnicamente é muito difícil para nós, porque como é que a gente vai fazer uma visita? Como é que a gente vai fazer? Aí que pega, né? A gente consegue, assim, conversar com as pessoas, que já é muito bom, assim, conversar com o trabalhador, né? E orientações e tal, mas do ponto de vista da empresa é isso, assim, ela tem que proporcionar boas condições de trabalho no ambiente que ela não tem controle, que é a casa do trabalhador, né? Então, se é uma empresa que quer trabalhar com seriedade com longo prazo, um híbrido ou um home office completo, assim, precisa investir nisso, assim. Tudo, né? Equipamento, internet, mobiliário e ambiente, principalmente. Pois é, e o ambiente, né? Ambiente, então, e organização, e daí depende muito do trabalhador, daí entra na parte psicológica também. Exatamente. É um ser humano que vai seguir uma rotina, né? Um pouco mais rígida, mais quadradinha, como se estivesse no trabalho presencial ali dentro de casa, é muito mais difícil. Daí ele acaba flexibilizando, né? Com essa flexibilização ele acaba perdendo. Ele acha que ele está ganhando, mas acaba trabalhando muito mais, né? Aquela história, respondendo e-mail, WhatsApp às 10 horas da noite, porque depois do almoço demorei para voltar um pouco mais. Não sei, né? Não é uma crítica, assim, acho que dá para trabalhar bem, de uma forma profissional e saudável com home office. Como qualquer outra coisa, precisa cuidar, só precisa ter atenção para as coisas. Sim. Eu te perguntei isso mais, assim, porque eu gosto muito do home office, tem né? Muitas eu vantagens. Trabalho em casa e acho isso maravilhoso, claro. assim, realmente. Só que, assim, eu tenho uma visão, né, de ergonomia já. Então, eu mais ou menos sei como organizar ali, né, meu local de trabalho, que não é um home office, não é uma sala específica para isso, que foi adaptada, claro, né, mas eu mais ou menos sei a altura disso, daquilo, né, eu consigo fazer pausas quando, né, eu entendo que é interessante e tal. Mas a maioria das pessoas não tem isso, não sabem, nem sabem como organizar isso da forma correta, né? Eu preciso de um apoio pro pé, eu preciso, né, falando só da ergonomia física, assim mesmo, né, que é uma coisa que vai lá, dá uma cadeira, dá um apoio, dá isso e aquilo, tu olha assim, tá, mais ou menos, né? Mas e o resto, né? E aí eu imagino que a gente vai ter um rebote disso em algum momento, vai começar a ter afastamento com isso, vai, né? Já se sente alguma coisa? É hoje, isso assim, que eu queria entender. Você assim, já tem algum... Já chegaste a ver algum estudo, alguma coisa referente a isso? Ainda não? Desconheço, sim. Se tiver muito recente, assim. Deve ser bem. Deve ter, tá? O trabalho de longo prazo, né? Acho que não deu tempo do trabalho de longo prazo entrar nesse ritmo, mas é provável que muitos problemas, tá? Então, sim, a parte física, a parte cognitiva, psicológica e social, né? De novo, não tem contato, né? Tal. Então, são muitas coisas a se balançar, a se colocar na balança, assim. Tem muitas vantagens e desvantagens, como outras organizações de tipo de trabalho. Vocês viram que a dissertação foi em trabalho em turnos, né? E de certa forma é comparável ao trabalho noturno. Eu fiz pesquisa, eu entrevistei dezenas de trabalhadores do turno noturno, e uma das perguntas é: você gosta de trabalhar de madrugada? A maior parte das pessoas disse sim. Porque tem muitas vantagens, né? Mas a gente não pode deixar aí. Exatamente, vai para a pesquisa, vai para os resultados, tu entende que é perigosíssimo o trabalho noturno contínuo, fixo, né? E é ciência, assim, já tem muita coisa provando questões, de novo, de sono, obviamente, problemas de fadiga crônica, problemas sociais e familiares, aumento de câncer de mama em mulheres.
Nossa uma Mesmo? série de senhora. coisas. Nossa. E não é nem novo, isso eu tô falando de 20 anos atrás, assim. Pra ver como a gente não estuda, É, né? Não se apropria desse então, conhecimento. dá para não. trabalhar em turnos, dá, a gente tem aqui ótimos exemplos, a Refap, o Polo Petroquímico, essas empresas de processo contínuo que sempre trabalharam, geralmente se organizam muito bem para isso, tá? O trabalho alternante e tal. Mas, por exemplo, o trabalho no turno fixo é perigoso. Toda a minha pesquisa eu não achei um artigo que colocasse como algo positivo, assim. Sempre tem um efeito bastante negativo no longo prazo para a maior parte das pessoas, tá? Porque às vezes, mas meu tio trabalhou a vida inteira, o teu tio faz parte de Sim. 3% da exceção, só isso. Sim. Né? Então, Mas é importante dizer isso, porque às É. vezes a galera Sim. olha assim e É. diz, não, mas eu conheço o fulano que, Ah, sempre, que né? adora trabalhar de noite e tá Sim, tri sim. bem lá. Ganha mais, não tem chefe, é menos incomodação, como eu falei, tem muitas vantagens. Mas é interessante, eu sempre achei que o turno... meu marido trabalha em turno rotativo, assim, né? E eu sempre achei aquilo, assim, desgastante. Eu pensava, nossa, mas será que se fosse um turno fixo não seria melhor? Mas agora Não, me surpreende em saber que não. Não, na pesquisa, assim, em livros, já tem uma pesquisadora aqui brasileira que é referência na área, tem muita coisa que já se sabe, assim. O ser humano é um animal biopsicossocial. Então, por exemplo, além das questões de horário de sono e vigília, coisas mais fisiológicas, questões sociais, uma folga numa terça-feira é diferente de uma folga no domingo. É verdade. Por uma máquina não tem diferença terça e domingo, para o ser humano tem. E é isso, sim, a organização dos turnos e a organização do trabalho como tudo precisa levar isso a sério, assim. Então, por isso que eu falei, é possível, assim como já se faz em muitas empresas, conseguir o turno alternante de formas diferentes e ter gente saudável, assim, ter gente sem grandes problemas, inclusive no longo prazo. Legal, muito bom. Muito bom saber disso. A gente, no fim, acabou, acho que não falando exatamente, né, dos tipos de ergonomia. Se tu quiser explanar um pouquinho. Os tipos de ergonomia. Se vocês forem... bom, a ergonomia é uma profissão que existe, como eu falei, há uns 70 anos, assim, a área, né? Tem a Associação Internacional de Ergonomia. Então, se vocês forem no site da associação, no site da Bergo, ou qualquer associação de ergonomia do mundo inteiro, a definição geralmente é a mesma, tá? Do que significa essa área, é um estudo das relações entre o ser humano e o sistema, né? Métodos. Ergonomia tem 2 objetivos, que é uma das coisas que é mais difícil de entender ergonomia, na minha opinião, é uma das poucas áreas que tem 2 objetivos distintos. Um deles é o bem-estar, num sentido de conforto, inclusive. O pessoal fica apavorado quando eu mostro a definição internacional de ergonomia. Não tem a palavra saúde, não tem a palavra segurança. De um lado é bem-estar, né, e de outro lado é desempenho, é performance. O desempenho do sistema, do ser humano, é um dos objetivos da ergonomia. A ergonomia não foi uma área para defender o trabalhador, nem nada disso, assim. Faz parte. Na ANR está escrito isso. Até eles atualizaram agora. Tem lá segurança, saúde, fala em desempenho, na própria ANR. Então, primeiro tem esses 2 objetivos conflitantes aí que a gente tenta equilibrar. Em termos de áreas, como tem muita gente trabalhando, muitos países, muitos setores, foi aparecendo vários tipos de ações, de estudos diferentes que eles tentaram organizar em 3 áreas. A mais antiga delas é a ergonomia física, que entra o mais óbvio, mais visível, mais palpável, assim, tudo que é físico. Também entra a parte ambiental, né, ruído, iluminação, temperatura, vibração. A segunda área que foi feita foi a ergonomia cognitiva, então, obviamente, os aspectos cognitivos de informação e cada vez mais informação, desde a parte dos computadores, hoje com aplicativos, agora inteligência artificial. Então, como é que o trabalhador lida com essa informação toda, considerando as suas limitações, considerando as suas capacidades, assim, memória. A gente já trata a memória de um jeito muito diferente, né? E os trabalhos exigem muita coisa, né? E a terceira área de ergonomia organizacional é a que eu mais gosto, e daí envolve, por exemplo, os horários, os turnos, né? A gente chama de macroergonomia, então enxergar não só o posto de trabalho, mas um processo, enxergar coisas maiores dentro da empresa e principalmente o estudo do trabalho, que é o que diferencia a ergonomia de todas as outras áreas, assim, ó. O foco inicial da ergonomia é o trabalho. E é esquisito isso. É esquisito o que eu estou dizendo, parece, mas faz toda a diferença. E, por exemplo, a minha dificuldade não, sou professor há muito tempo de segurança, mas o que eu brinco com eles é que o pessoal da segurança é treinado para procurar risco, né? Risco. Eu digo, pessoal, a gente tem que, antes de chegar nos riscos, entender o trabalho. Isso é uma grande dificuldade, assim, para muita gente. E é um trabalhinho que eu faço, assim, de formiguinha dentro de sala de aula, tá?
porque nos trabalhos que os meus alunos apresentam, eu percebo isso, assim, eles já chegam, tem isso, que absurdo, aquela coisa. Primeiro me explica o trabalho deles. O que eles fazem, como eles fazem, exatamente, por que eles fazem, por que eles não fazem como deveria, aquela coisa, o prescrito real. E não precisa ser uma coisa chata, demorada, grande, complicada. Não precisa mesmo, assim, dá para começar de uma forma bem simples, enxergando primeiro o trabalho para depois se identificar quais são os problemas que tem ali, eventuais riscos, porque assim, quando a gente parte para tentar resolver alguma coisa, fazer uma ação, mudar o trabalho, melhorar o trabalho, quando a gente ignora esse estudo inicial, tem uma chance muito grande de dar errado. E dá errado direto, assim. Sim. Então, não dá para pular direto para os riscos, né? Depois a gente vai falar de PGR. Vamos chegar lá também, mas vamos lá, é que é interessante a fluidez que tu trata sobre o tema, né, o Marcelo, e comentaste algumas vezes aqui, não, mas isso já se tem como algo cientificamente comprovado há muito tempo, né, e na fluidez que tu traz, assim, na simplicidade até das tuas palavras, a gente fica assim, nossa, mas a gente tem muita coisa ainda, mesmo que já esteja cientificamente comprovado há tanto tempo, né, a gente ainda sente dificuldade e percebe essa dificuldade também, né, enfim, nas consultorias que a gente presta, em alunos e tudo mais, né, de coisas assim que a gente já tem lições aprendidas, que a gente já tem um conhecimento adquirido, né, como ciência, como área, e a gente ainda engatinha, praticamente, né, enfim, nos mais diversos ramos que a gente tem, né? Eu acredito que a Daisy não deva estar pensando meio diferente de mim, assim, a gente fica realmente bem surpreso com alguns dados, assim, que tu nos traz, né, que para nós, né, e aí eu acho, né, e faço novamente, porque não uma crítica, né, alguns temas polêmicos que a gente trata, assim. Sim. Eu acho que realmente, tu tocaste num ponto que eu achei bem interessante. O profissional da segurança do trabalho, muitas vezes, a maior parte das vezes, até na formação, o canhão ele é virado para achar o risco. Mas o déficit, né? Nem o déficit, mas a dificuldade muito de se entender o como e o porquê faz é muito grande, realmente, assim. E a gente percebe esse gap, né? Quando muitas vezes o profissional da área de segurança, e é normal, assim, eu vejo até com o pessoal que trabalhava em equipe comigo, como técnico de segurança, enfim, eles chegam na frente de trabalho e dizem, isso não pode fazer assim, né? Tu não pode, né, fazer esse tipo de movimento, tu não pode fazer esse tipo de atividade nessa posição ou dessa forma. Tô levando um pouco pro lado né, da questão dos problemas que a gente comentou do dia a dia de trabalho. E quando o trabalhador ou a liderança rebate e diz, a gente sempre fez assim, como é que é o certo de fazer então? Silêncio. Assim é o jeito que funciona. Hã? Assim é o jeito que funciona, né? E aí, tipo, o cara, não, então me dá uma solução. Cri. E eu sempre, né, e uma das coisas eu achei muito legal essa sua visão mesmo, porque eu sempre dizia pra eles, pessoal, antes de fazer claro, se for grave, iminente risco, né, é diferente. Sim, Isso, eu ia dizer. Se for grave, iminente risco, tu vai dizer, cara, para e depois a gente vê como faz, né? Mais vale o exame mal feito do que tentando até fazer um link que tu disseste antes. Mas grave, iminente risco, cara, para aí que nós vamos pegar a informação. Mas eu falo, antes de vocês, né, fazer uma abordagem mais enfática tá tudo errado. Entenda o que o cara tá fazendo, entenda como que faz, né, o porquê que faz, pergunta, questiona. Mas, como eu falei, eu ainda acho que tem, né, um gap bem grande de formação, assim, eu acho que ainda eu posso falar daí pela minha experiência, acredito que pelas algumas ideias que eu e a Daisy a gente já conversou, se via algo como é a promessa do futuro. Depois a gente vê. O futuro da segurança do trabalho vai caminhar para a ergonomia. Tá. Vai chegar quando? Enquanto vamos seguir caminhando até quando, né? Porque ainda e aí né? Aí eu te pergunto assim, até uma opinião pessoal minha, até fugindo um pouco da pergunta ali. O que tu acha que seria importante, por exemplo,
para quem está estudando hoje, né, por exemplo, segurança do trabalho, ou engenharia de segurança, ou a própria engenharia de produção, e se interessou mais por esse assunto, assim, qual a linha inicial que tu recomenda, né, para que essa pessoa comece a buscar mais conhecimento sobre esse assunto, né, de que forma, para ter esse conhecimento mais, não limitado a achar, o problema é esse, mas para que consiga realmente começar a pensar em soluções de ergonomia, né? A gente tem poucas assim referências. A gente tem um livro do professor que foi o primeiro que fez no Brasil, que é o Ichiro Ida, que fez o projeto de produção, ainda é o livro de referência no Brasil que a gente usa em todas as aulas, assim, e vem aparecendo outros, mas ainda as referências em português ainda não são tão grandes assim. Em inglês é um passo importante para quem consegue ler inglês, né? Já tem acesso a um mar de informação muito mais atualizada e tudo mais. Essa já é a primeira dica, a primeira dica aprender inglês. inglês. Aprender inglês, tá? Pelo menos para ler, não precisa ser aquele inglês mais avançado do mundo, mas para ler e se acostumar com a linguagem em inglês técnica da saúde e segurança, verdade. né? Safety, né? Essas palavras-chave assim da saúde e segurança que a gente vai aprender. A primeira coisa, eu acho que é isso. Keywords. Além disso, assim, tem muito material em português, a NR17 o texto já é melhor, o manual de aplicação da NR17, que vocês já falaram aqui nos programas, os manuais, né? O manual, ele ainda não sei se vai ter um manual novo, mas o manual ainda é referente ao texto antigo. Entretanto, tem muita coisa boa no manual, é uma coisa gratuita. O Fundacentro tem muita coisa boa, já conhecida, assim. Então, sim, tem bastante informação séria e acessível, assim, gratuita. A própria Bergo faz vários seminários e tal, né? Assim, tá bem atuante, assim, webinars e tal, e os congressos são bem importantes também. Então, assim, material tem... É como a internet, cada vez tem mais material. O problema é, assim, direcionar o que presta do que não presta, né? Sim, e ainda mais quando é um assunto que o pessoal tem um pouco mais de medo, mais de receio e tal. Então, sim, é por isso que essas referências ergonomistas são importantes, deveriam fazer esse tipo de coisa. Mas a base de cada profissional, mas assim, falando mais dos engenheiros, digamos com a cabeça mais de engenharia, eu acho que da produção, especificamente, é não separar a ergonomia do processo, do sistema, assim, primeira coisa, tá? Acho que só, não, a ergonomia é do SESMIT, e o SESMIT já é um setor que, você sabe, separado, não deveria ser, ele precisa ser independente, mas ele não deveria ser tão separado, tá? Mas algumas empresas, inclusive, optam por trazer ergonomia para dentro da engenharia, né? Ergonomia não fica no SESMIT, fica na engenharia. Aqui, na região metropolitana, eu conheço assim, empresas que fazem isso. Que é outra visão, assim, porque ela entra. Pô, tem colega nosso que trabalha com ergonomia só junto dos advogados, assim. É uma grande empresa, não posso falar, mas é uma grande empresa, e basicamente é só a relação jurídica, trabalhista e como é que ele tem a referência técnica da ergonomia lá dentro. Então ela entra em vários lugares, mas na produção, assim, sem dúvida, tá? Outras engenharias, né? Então sai um pouco dessa mente mais fechada e determinística das engenharias, né? Sim, por isso que entra a parte soft, assim, a parte humana da saúde, né? De buscar e ouvir pessoas de outras áreas, né? Estudar coisas de outras áreas, assim. Aquele exemplo que eu dei antes da sala de aula de ergonomia, você vai ver dentro dos livros, assim, são muitos assuntos diferentes, assim, no mesmo livro, nas mesmas referências, tá? Então, acho que isso daí ajuda bastante. E a parte do trabalho, já citaste ali, é difícil, não é fácil, assim, eu vejo pelos alunos de qualquer área, assim, e ainda mais que essa parte veio da França e é um pensamento diferente do nosso, assim, os primeiros professores, pesquisadores se formaram lá e não é um assunto assim tão palatável, demora, sabe? Não é algo técnico, se você sentar e estudar, vai aprender aquilo. Demora porque depende de um raciocínio um pouco diferente às vezes, tá? Então, pelo menos, na minha formação, eu via muito isso. Até hoje eu estudo e leio. Claro, hoje com a experiência que eu tenho, eu entendo, já tenho mais facilidade de entender. Mas para quem está no início, é um pouco mais difícil. Nosso trabalho é exatamente facilitar essa parte
da observação do trabalho, né? De deixar o trabalho... De novo, NR17, na parte de organização do trabalho, se conseguir fazer aquilo ali bem feito, já é um excelente início. O texto antigo, foi um detalhe, mas o texto antigo, a organização do trabalho era o último item da NR17, e eles passaram agora para o primeiro item técnico. Tem os itens iniciais, o item que fala da EP, e o primeiro item técnico agora é a organização do trabalho, que faz todo sentido, começa por ali. Começa por ali. A gente vai falar de ruído, o ruído é o último. O ruído é um exemplo, tá? Entre ergonomia, segurança e tal. De quem que é o ruído? Tá no ambiente de trabalho. A ergonomia, já falei, é conforto e desempenho. Não estamos falando de 90 decibéis, não estamos falando de disposição, né? Sim. Porque isso daí é, obviamente, da segurança. Então, sempre o que é mais grave, a segurança vai pegar antes de chegar na ergonomia. É isso, tá? A ergonomia não pega coisas, assim, muito pesadas, com riscos muito grandes, trabalhos extremamente degradantes. Às vezes chega, assim, exemplos... E a gente diz isso aqui não é um assunto de ergonomia, isso aqui é um assunto humanitário, isso aqui é um problema moral, não é, sabe? Não é um problema técnico. Sabe? A gente vê situações assim, trágicas, sabe? Então, ergonomia é longo prazo, ergonomia é conforto, bem-estar do trabalhador, porque é socialmente, obviamente, que a gente busca, mas porque também funciona. E o desempenho está ali como objetivo junto. É muito fácil dar conforto para um trabalhador se eu ignorar qualidade, produtividade. É muito fácil. É muito fácil fazer isso, tá? Então, é por isso que é... Por isso que é difícil. Esse que é o desafio, na verdade, né? É como é que eu, pelo menos, não deixo a produção cair, dando uma condição melhor, trazendo mais conforto para isso. E o que a ciência mostra? É possível, não é invenção. Tem dado, tem artigo sério, assim, revista séria mostrando. São muitos setores diferentes, tecnologias diferentes, e assim, ergonomia é uma área, tá? Uma frase de impacto, né? Ergonomia é uma ciência e uma tecnologia. E ela não é nada se ela não for aplicada. Tem que ser aplicada, tá? Esse é um dos pais da ergonomia, tem essa frase. O Nigel Corlett. Então, o caminho é esse, entender os objetivos, as ações. Tem ações que são mais de curto prazo, tá? Então, claro, a ergonomia funciona ou não funciona é uma área, não dá para dizer se medicina funciona ou não funciona. Tem ações, tem técnicas, tem tratamentos que funcionam mais ou menos bem em determinada situação. Né? Para cada pessoa, para cada situação. Então, como tem tudo isso, realmente dá uma assustada no pessoal. Então, nas minhas aulas de técnico, por exemplo, eu uso a própria NR17 como base, assim, os assuntos da NR17, porque é o que é obrigatório. E, de novo, tá muito bom o texto da NR17, tá muito bom. Então, estudar a NR17 não é ler, porque às vezes o pessoal lê e não entende direito os termos que tem ali, psicofisiológicos. Eu entendo que é importante, mas é um termo que assusta as pessoas, assim, sabe? Assusta. O que significa isso? Então, traduzir quase o texto da NR17 e dizer assim, ó, se você buscar cumprir a NR17, fazer o básico, pensando no PGR, pensando em gestão, já fez muita coisa, já vai ter resultado interessante e resultado que todo mundo vê acontecendo, o trabalhador percebe, o supervisor percebe, o chefe, o CEO percebe, sabe? Não deveria ser uma coisa só imposta, assim, sabe? Não deveria. É uma coisa de bem pelo construção. Contrário. Construção conjunta mesmo ali de todo mundo, né? Ergonomia participativa e tal. Os projetos que envolvem mais gente, assim, são os mais interessantes, assim, porque daí não é meu projeto de ergonomia que funcionou e que deu certo, é o de todos que participaram ali. Isso é o top, assim, da ergonomia. Sim, e ninguém melhor do que o trabalhador para conseguir direcionar, né, o que é o melhor para ele, como que as coisas funcionam de fato. Sempre tem muitas alternativas, a gente identifica, avalia, tem esse risco, tem esse problema, é assim, essa, como é que a gente resolve? Sempre são muitas alternativas. E alternativas, às vezes, que a gente erra tentando melhorar. Sim. E é por isso que é importante a prática, né? Que tu vinha falando. A gente às vezes pensa ali no trabalhador e esbarra numa questão arquitetônica, né? Ou de segurança de engenharia civil, ou uma, sei lá, até tecnologia, assim, a gente esbarra em algumas outras coisas, assim. Então, no dia a dia é que vai se adaptando, né? E entendendo o caminho da avaliação até a melhoria, que sempre dá certo, assim, não tem muito como dar certo. Então, as ações, assim, a gente lembra no curso, se passa isso, às vezes tem ações de ergonomia que logo que a gente implementa, a gente faz a validação, né, a gente conversa com as pessoas, tem reclamação.
E às vezes as pessoas ficam frustradas, eu digo, não, calma, primeira coisa, às vezes demora o efeito, segunda coisa, faz parte, né? Tá previsto isso, tanto na ciência quanto na própria NR17, quanto na própria análise ergonômica, é uma revalidação, entender o que deu errado, de repente, às vezes é detalhe, assim, sabe? Sim. Então é normal, assim, mas os exemplos são muito bons. Tu falaste agora isso e eu me recordo de uma situação que eu presenciei, né, que eu vivenciei numa empresa na época que eu era técnica ainda. A gente fez uma adaptação de um setor todo que trabalhava em pé para uma alternância, né, em pé sentado. E é bem isso que tu disseste, assim, ó, era uma condição melhor para as pessoas, mas algumas pessoas ainda reclamavam, né? Claro, porque ela tinha que pegar a cadeira, puxar a cadeira para poder sentar, né? E só que aquele sair da zona de conforto ali já era um ponto negativo, assim. E aí, claro, né? É aquele período de amadurecimento da ideia. 6 meses depois, 5 meses e pouco, 6 meses depois, a gente foi meio medindo isso, assim. Nossa, todo mundo tava amando aquela solução, aquilo era a melhor coisa da vida. E obrigado, isso aqui mudou tudo pra mim. Eu chego mais disposta em casa. A mudança ela gera resistência, não tem como, né? Qualquer mudança ela gera resistência. Mesmo que seja pra melhor, né? É impressionante, assim. Claro, não em todo mundo, né? Tem pessoas que são super abertas, assim, vão mudar, né? Sim. Mas num grupo de pessoas... qualquer mudança que mude minimamente, né, aquela rotina, o pessoal já tende a ter uma resistência maior, né? Por isso que a gente conversa sempre, começa assim, ergonomista conversa o tempo inteiro com o trabalhador, assim, o tempo inteiro, né, faz parte, assim, desde o início até, de novo, está na norma, né, então faz parte da IP, pelo menos ali, a participação do trabalhador tem que ser comprovada, inclusive, né, do início do estudo da demanda até o final da validação. Por quê? Porque o Estado sabe, o Ministério sabe que dá errado se fizer uma coisa imposta. Eu vi numa ISO tal, eu vi numa referência internacional que para essa situação tem que colocar a cadeira XYZ, eu vou lá e coloco e trabalha e fica quieto. A gente sabe que não funciona. Legal, vai ficar a cadeira num canto lá, acumulando material em cima, o pessoal jaleco. Deixa a cadeira no canto e volta com o banquinho de palha. Trabalhava antes. É isso aí. Esse é o exemplo clássico, assim, da ergonomia. E se puder botar a cadeira embaixo do extintor, é o que vão fazer pra, né, pra deixar o pessoal... Não, vocês vão ver só que eu vou botar a bendita cadeira que eu não queria embaixo do extintor, que vocês não deixam eu botar nada. É lá que eles vão botar. Mas faz parte, né, a conversa, né, realmente, porque daí a pessoa se sente, né, a gente sempre fala isso, ela se sente parte do processo, né, quando ela entra nesse contexto de decisão, de opinar, né? E até falamos algumas vezes já, né? O PGR comenta bastante isso, né? Sim, todas as NRs já estão trazendo a participação isso, né? do trabalhador, né? Ouvir o trabalhador, né? Muitas vezes a gente ficava com aquela máxima de que o profissional da área é o que detém o conhecimento, é ele que determina. E óbvio que sim, né? Que a gente detém, né? O pessoal que é da área detém o conhecimento, mas a melhor forma de aplicar vai ser sempre também ouvindo o trabalhador, a opinião, a sugestão, né? E a empresa também, é o triângulo, o trabalhador de um lado e o empresário, o objetivo ali, sim, tem que entender o processo, entender aquele setor, como é que ele atende o cliente dele, como é que são as metas e a forma como se organiza a produção como um todo ali, no takt time, coisas assim bem de engenharia, como é que funciona, porque, de novo, é fácil passar por cima disso, né? Então, é um equilíbrio que a gente faz o tempo inteiro, quanto mais gente, assim, participando. Os melhores projetos são aqueles que têm tomadores de decisão participando dos grupos, assim, né? Claro, porque fica tudo mais fácil, né? Quer um caso? Claro. Sim. Uma das coisas mais importantes, que já não é nova, mas agora se bate com mais força ainda, é pausa. Tu já tinha citado, né? Pausa tem um efeito tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, assim, em qualquer situação. E a gente passou por um case legal, assim, uma empresa desse tipo, assim, um exemplo que não é tão comum, mas é o que a gente busca: participação do trabalhador do início ao fim, participação de tomadores de decisão, questões técnicas sendo respeitadas, tal. E sim, era um tipo de trabalho que as pessoas trabalhavam de pé. A ideia foi, então, fazer uma pausa sentada, tá? Porque era inerente ao tipo de tecnologia, era praticamente impossível fazer uma alternância no posto de trabalho. O estado da técnica, aquela história, batemos no teto, né? Batemos no teto. Então a alternativa foi fazer uma pausa mais organizada, mais um pouco maior e num ambiente sentado. A empresa fez uma
sala de pausa, assim, não existia, sabe? Eles arranjaram um lugar, eles criaram uma sala, assim, 2 semanas, tá? Eu tô falando isso. Criaram uma sala com água, com cadeiras simples, mas assim, quase reclinadas, quase uma cadeira de praia, assim, sabe? Nem foi um investimento tão grande, mas no contexto é impressionante ainda assim, né? E assim, mostramos para as pessoas, conversamos, mostramos, medimos os tempos, os grupos paravam, caminhavam até a sala, nós explicamos que o ideal é que as pessoas sentassem, se hidratassem, não ficassem no celular, aquela coisa assim. E achamos que ia ter uma resistência muito grande, não teve, as pessoas compraram a ideia, viram que era aquilo importante assim. Relatos de redução de dores nos membros inferiores, nas pernas, cansaço como um todo. Resolveu a vida de todo mundo? Não, mas foi uma melhoria visível. Nossa, visível. que legal. Porém, a produtividade. Né? Então a gente cuidava disso. Então o que a gente fez? O grupo disse, a gente vai ter uma queda de produtividade aqui nos primeiros 10 dias, né? Não me lembro agora, coisa parecida com isso. Sim. De 5%, 10%. O que aconteceu foi que teve uma queda de 45% nos primeiros 3 dias. E então foi aquele choque para todo mundo, né? Deu errado o projeto e tal. Sei lá, não justifica. Não, a realidade se mostrou bem diferente, bem difícil de ser previsível, né? Em 2, 3 dias caiu lá embaixo a produtividade, subiu rápido, voltou para o mesmo patamar. Então, basicamente, eles trabalhavam... Todo mundo ficou muito impressionado, assim, realmente foi um caso muito interessante que a gente gosta de comentar. O efeito foi mais rápido do que a gente imaginava, a gente achou que ia ser mais demorado, ele foi muito mais intenso, mas basicamente as pessoas passaram a trabalhar naquele turno 10 ou 15 minutos a menos e ter o mesmo nível de produtividade. Gente, que incrível. Como isso. que é possível trabalhar menos e produzir igual? Porque, assim, a lógica básica, né? No final do turno as pessoas estão mais cansadas, né? Então, fisiologicamente, precisa de todos os detalhes dos limites do ser humano. Então, a pessoa produz com um pouco menos de velocidade e tal, e isso reflete nos números maiores lá depois. Então, sim, pessoas mais descansadas ali, 4, 5 horas da tarde, já mais próximo de ir embora, sem dor nas pernas, cansadas sim, não estou dizendo que as pessoas estavam 100%, mas elas estavam menos cansadas, com ainda concentração, ainda tem uma disposição física, psicológica um pouco melhor, e essa diferença ali justifica a pausa, justifica o investimento. Que legal, né? Que legal. Eu gosto muito da técnica de Pomodoro, né? Sim. Que, na verdade, nem vem da ergonomia, né? Não, assim, ela vem justamente conhece, de produtividade mesmo, né? De produção. E o quanto ela pode ser usada, né? No meu contexto funciona bem, porque é home office, né, e tudo mais, mas daqui a pouco, por que a gente não usar, não olhar para essas coisas e aplicar daqui a pouco em outros locais, né? Olha só que baita case. Interessante, isso, né? Até a questão Simples, né? Bem simples, né? Simples, mas ao mesmo tempo desafiador para convencer, né? Porque eu fiquei te imaginando, até olhando como engenheiro da produção agora, né? Tu convencer, por exemplo, a diretoria de uma empresa, né? Que caiu 45% nos 3 primeiros dias e que aquilo vai ou não melhorar, eu imagino o tamanho do desafio, né? Porque, vamos lá, o pessoal tende, né, a já ser resistente. Sim. E aí tu tem um número que tá jogando contra ti naquele começo, né? A empresa... a tendência é que ela diz, não, como tu diz, deu errado, para com isso aí, volta atrás. Para com isso aí, né? E a gente foi ver por que aconteceu a queda, assim, era uma questão social, basicamente, porque no início, imagina o primeiro dia dessas pessoas, as risadas, as brincadeiras e tal, não era uma questão técnica que fez cair, foi uma questão mais de relacionamento, de ser o novo, de ser diferente, de se adaptar, né, a ergonomia e a adaptação do trabalho para as pessoas, mas ali elas estavam numa situação visivelmente melhor, mas é aquela coisa, primeiro dia, assim. Mas isso até talvez ajudou, né, no processo todo, porque... O que acontece? As pessoas também sentiram que foi um benefício real, né? Então, vai trabalhar. A pessoa já está ali para trabalhar. E se ela tem uma condição física, psicológica, assim, melhor no final do turno, vai desempenhar como sempre desempenhou. Então, dá para organizar isso bem, assim, como eu falei, atingindo os objetivos, deixando as pessoas felizes, assim, participantes do projeto, do processo todo, né? E levar isso para o longo prazo. Então, isso para nós, na época, foi um case, foi uma coisa interessante. Hoje é normal para a empresa.
nem é um assunto mais, sabe? Sim, É a já rotina da internalizou empresa. na cultura Sim. organizacional. Hoje a aquilo situação ali. é outra, o problema são outros, sabe? Gente, não é mais. O inimigo agora é outro. Claro, o inimigo sempre vai ter outro, né? Então isso que é legal, uma coisa que... Que legal. E fora que pausa é um assunto que é obrigatório, né? Aquela coisa, senão... Sim, já Teve tá outras previsto isso. empresas que a gente fez coisa parecida, que eu já escutei o discurso do dono lá, do empresário, dizendo, porque discursando para as pessoas, vejam só que benefício maravilhoso que nós estamos dando para vocês. Eu digo, meu caro, você está cumprindo a lei, não está dando benefício. Sabe, querendo vender como se fosse uma né? coisa, isso é o mínimo que tem que fazer, né? Então, vejam a visão de muitos empresários. O legítimo não faz mais com a tua obrigação, isso aí, né? Exatamente. Minha mãe já falava isso pra mim, né? Exato. Né? Eu até, pegando o gancho que tu disseste, né, de toda a questão do cansaço também, final de tour, a gente tá falando aqui, por exemplo, de situações que com o tempo, né, pode ter LER, pode ter DORT, enfim, mas também algumas consequências imediatas em virtude de cansaço, né, também acontecem, né, tanto a gente tem, principalmente no ramo petroquímico, que a gente chama de horários críticos lá, né, que é normalmente 3h30, 4 horas da tarde, que os índices de acidente mesmo, da pessoa se acidentar, se cortar, deixar cair peça, cair, e o quanto isso a gente, né, de repente, deu um foco aqui para a situação também, né, a longo prazo, mas a quanto curto prazo, hora extra, jornada prolongada, os caras às vezes estão direto, dobrar tudo, virando, ou trabalhando às vezes 20 dias sem folgas, né? Emendando uma parada na outra, emendando né? uma parada na outra, que é bem comum, né, nessa realidade né, de ramo petroquímico que eu vivo hoje. O pessoal sai de uma parada, vai para outra, porque a parada normalmente dura 30, 40 dias. E as jornadas de trabalho E a jornada 12 horas. A galera fica lá 12 horas. Quanto mais hora extra eles querem fazer para ganhar mais também, né? Infelizmente. E aí, né, claro, tem toda a questão de organização que as empresas devem fazer. Deveriam fazer. A ciência já sabe que não dá certo. É a receita de bolo para dar errado. Não né? é novidade. Você sabe há muito tempo que o ser humano tem esses limites, assim. Por isso a aviação é interessante, assim. Geralmente são sistemas, indústria nuclear, né? Aviação e algumas poucas áreas globais, assim, levam isso de uma forma um pouco mais séria, assim. O teu sistema precisa ser robusto, sabendo que o ser humano é variável, que o ser humano é falho, e que o ser humano que está trabalhando 20 horas vai tomar decisões erradas. Não é eu acho, ele vai tomar. Então, tudo é redundância, tudo é sistema... assim, já prevendo dentro do procedimento, fora do procedimento, o que é possível fazer, porque se não tem mais gente para acompanhar, se não tem, eu acho que é uma grande aplicação da tecnologia hoje em dia isso, né? Sabendo essas falhas físicas e cognitivas, pelo menos ali, entra o software, entra a inteligência para... Não é para te acordar, é para direcionar o teu trabalho, sabe? Sim, para sair do automático ali, né? Sair do automático. Então, automatizar alguns tipos de processo importante até para a conservação de energia, assim, do ser humano, mas tem situações tensas de muito tempo, ou de processos mais críticos que precisa de um estudo, daí entra a ergonomia cognitiva, os projetos e tal. É muito legal. É que eu acho que também em algumas áreas, em algumas regiões, eu acho, do Brasil, isso é mais latente, assim, existe meio que uma síndrome do super-herói, assim, né? Não sei, esse nome não existe, eu tô falando aqui né, no contexto, assim, bem. né? E parece que o cara que trabalha 20 horas é o cara. É o né? ferramenta. Nossa, a gente romantiza a produtividade como uma coisa assim, workaholic é uma coisa bonita. Isso. Exatamente. Não é assim. A gente entende que o cara é admirado porque realmente ele é o cara que extrapola todo o limite do que... Né? Aí, como tu mesmo disseste, daí a gente entra na empresa, tu vê as pessoas muitas vezes irritadas, estressada, né? Ou com problema familiar, se separando de esposa, mesmo, de né? saúde, fica doente, né? porque não tem como, né? Não aguenta. Eu acho que deu de romantizar esse tipo de situação, né? A gente a gente tem que evoluir, e aí a gente falaste uma palavra aqui por várias vezes nesse episódio, né, Marcelo? A gente tem que começar realmente a levar o pé da letra para a palavra desempenho, né? Correr, a pressa ela é diferente de velocidade, né? A pressa, eu sempre costumo usar o exemplo, né, de que fazer algo rápido não quer dizer que eu tenho que fazer algo sem qualidade, esgaçando o limite.
Eu uso o exemplo de um pit stop, por exemplo, de Fórmula 1, né? Que é um negócio que antigamente Ah, durava minuto, hoje em dia dura 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos. Mas o quanto, né, o melhorar a qualidade, o conforto daquele trabalho a ser executado, o planejamento, dá para ter um bom desempenho de produtividade sem precisar com um excelente resultado. Sem precisar tirar sangue, suor e lágrimas das pessoas. Exatamente, né? É isso aí. Exatamente, né? É isso. Mas parece que a gente, quando fala esse tipo de coisa, assim, não, vocês estão inventando a roda, né? É algo, né? A gente sempre, o trabalhador, o cara que é bom é o cara que fica aqui 14 horas direto, virando chave, operando linha, sei lá. Mas, enfim, dava mais alguns episódios pra gente tratar disso, né? Sim, no fim a gente não falou do PGR. Vamos falar rapidinho do PGR, pelo menos. Claro, assim, agora né? o problema fica pro Marcelo pra falar rapidinho. Isso aqui é bonito, né? Mas vamos lá, Te né? vira, cara. Olha só, como a gente falou, a gente sabia que tinha escolhido a pessoa certa. Tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Não, é porque pouquinho. realmente é É importante. importante. Não, é eu acho importantíssimo, isso, importantíssimo. Né? Tá. Com certeza, tenho certeza que o pessoal vai achar bem importante também esse tema, porque tá bem latente nos últimos anos aí, né? Na verdade, a nossa pergunta, né, o Marcelo, é referente aí, né, que de 2020 para cá a gente começou a ter esses movimentos na NR1 a respeito do PGR, né, e lá na própria norma fala da questão de identificação de perigos, de avaliação de riscos, né, que antes o PPRA não contemplava as questões ligadas, né, à ergonomia, ele dava enfim, uma ideia de que a gente deveria tratar os riscos e tal, abordava algumas coisas, mas não da forma hoje, né, que a gente vê dentro do programa de dentro gestão do próprio mesmo, programa, né? E aí a gente vê, né, que ele fala lá em avaliação ergonômica preliminar, e a norma fala, a NR17, né, fala em avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, e aí a gente tem sentido que algumas pessoas, inclusive profissionais da área, têm essa dúvida. Eu preciso, né? Então a pergunta basicamente seria: qual a diferença entre essas duas avaliações e quando, né, que a gente aplica cada uma delas, quais as situações pode fazer, e quem pode fazer, né? que é uma pergunta constante que a gente ouve, né? Não, é fácil. Assim, dentro da NR17, Eu falei? Dentro da NR, eu acho que as dificuldades maiores não são dentro da NR17, são na interação da NR17 com a NR1, tá? Acho que jogar ergonomia dentro do PGR para nós, assim, em geral, da área, é onde tem mais espinhos, assim. Embora eu estou gostando do PGR, adorei o texto novo da NR17, acho que melhorou muito, assim. Mas dentro da NR17, criaram essa AEP, essa avaliação, né? Uma lógica de avaliação preliminar de riscos, então, para ergonomia. Qual foi a ideia, pelo menos pelo que vi no discurso das pessoas que criaram, o Mauro Miller, famosos auditores, desculpa, que participaram. Então, eu entendo que foi uma avaliação, uma evolução muito grande, porque é uma lógica de mapeamento, de ter um instrumento mais rápido, ágil, barato, tá? Para que possa ter acesso a mais pessoas. Eu entender de uma forma, a palavra superficial o pessoal não gosta muito, mas uma forma um pouco mais superficial, né? Uma forma mais ampla, digamos assim, falando de todos os assuntos da NR17, mas sem aprofundar tanto, né? Mas de muitas condições de trabalho. Eu acho que esse é o objetivo da avaliação, tá? Uma priorização, um direcionamento do que é mais importante, onde é que tem uma necessidade maior de um estudo ou de outro. Daí entra a análise, né? Antes a análise era uma coisa única, grande, enorme. A gente fez análise de 1.500 páginas, assim, 1.500 páginas, assim, de um hospital, por exemplo, assim, nem é tão grande. E hoje tinha muita coisa interessante, teve um efeito, todo esse trabalho, claro que teve um efeito, mas eu acho que agora está mais organizado de uma forma mais ágil, mais próximo de uma lógica de segurança, porque a ergonomia tem essas diferenças, suas separações ali, a própria... Assim, não dá tempo de entrar nesse assunto, mas risco ergonômico, fundamentalmente, até uma dificuldade que a gente teve no início de entender, porque não faz muito sentido, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Dentro da lógica do PGR, né, do que seria o risco ergonômico, acho que agora está bem organizado. As empresas devem, você sabe que a palavra deve na lei significa obrigatório, devem fazer a AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Pela NR17, tá? Então isso significa que um profissional quem, né? Claro,
inicialmente, quem tem disposição de um ergonomista vai ser um ergonomista. Não der, não tem e tal. Vai ser um engenheiro de segurança, pode ser o técnico, pode ser o médico. Na lei, na letra dura da lei, não diz, nunca disse, nem no texto antigo, nem no novo, quem pode ou não, tá? Tem vários poréns depois, até judiciais, né, de problemas. A questão, eu acho que não é tanto de que é a profissão da pessoa, a formação dela, e sim do nível do trabalho, da qualidade do trabalho, né? Eu acho que é possível uma empresa grande, é possível não, tem que ser feito com um grupo de trabalhadores, assim, então faz parte, assim, um técnico de segurança que faz parte de uma equipe, ele vai participar das avaliações da ergonomia. Agora, se é aquele técnico de segurança que está sozinho, sabe, que faz tudo, ele já tem muita coisa para fazer, né? Então fica mais difícil dele ter conhecimento, coragem e tempo para fazer isso, né? Boa. Né? Então, claro que ele vai precisar de ajuda, né? Então, a questão não é nem quem pode ou quem não pode. Eu acho ruim essa discussão, eu sei que existe, mas é mais fazer um bom trabalho, atingir o maior número de postos de trabalho, de condições de trabalho de pessoas possível, porque isso é onde a ergonomia falhou durante muito tempo. Teve ergonomia muito boa em poucas empresas e em situações específicas. E a tendência é aumentar. Nem que para isso a gente tenha que pagar o preço de ser mais superficial. Olha só. Nem que pareça a gente tem que ter um menos aprofundamento da ergonomia. Acho que a primeira ideia é essa, tá? Então faça, eu adoro a palavra mapeamento. A EP seria um mapeamento, assim, tanto que a palavra é avaliação, não é análise. A palavra avaliação e análise são coisas diferentes. A gente vai avaliar baseado no critério, né? Então a gente vai criar um próprio critério, vai fazer essa avaliação, vai ter os resultados. Alguns desses resultados vão indicar que falta, que vai dizer assim, olha, a gente não conseguiu, ou a gente não conseguiu resolver o problema, porque problema simples a gente resolve com a IP, tá? Ou então ficou ali, olha, não dá, não foi suficiente, a gente não entendeu bem, ou vai precisar de um investimento mais complexo, nem só em termos de dinheiro, mas de projeto mesmo. Daí entra a análise vai entrar onde precisa somente, isso está bem claro, os gatilhos, né? Ou vem do PCMSO, né? Ou vem de investigação de acidente, ou vem de situações de trabalho que se tentou resolver e não funcionou, ou principalmente vem então dos resultados da EP, são esses gatilhos, essas demandas da análise. Antigamente todo mundo tinha que fazer análise, agora é só onde precisa. Tá? Então, faça a EP em tudo, é o que eu oriento, faça a EP em tudo, faça análise só onde precisa. Análise tem a ver com investigação. A avaliação eu começo com checklist ou algum instrumento, alguma coisa na mão. Análise eu começo com uma folha em branco, tá? Eu sei, claro, eu sei os passos, eu já estudei, tem no manual de aplicação da NR17 e tal, mas eu começo investigando aquela situação, estudando a demanda que já vem pronta. A análise precisa de uma demanda. Avaliação não, avaliação eu vou avaliando todos, né? Então essa é a diferença, tá, das duas. Um mapeamento vai mostrar vários assuntos de ergonomia de uma forma a priorizar, a mostrar os assuntos que são importantes e aqueles que não são. Muitos setores de muitas empresas a gente não vai falar. Hoje eu trabalho em hospital, né? É uma das áreas que a gente gosta muito de trabalhar nos últimos anos, teve um aumento grande, assim, um aumento importante da ergonomia hospitalar. E tem setores que a gente vai falar de movimentação de pacientes, então, obviamente tem setores que não, tá? Então, essas coisas a gente começa a separar. Agora, não tem um problema lá, assim, então agora a gente para e faz uma análise, tá? Ambos os resultados da AEP e da AET são resultados que servem para melhorar os trabalhos. Então, vamos para o plano de ação. A gente quer ação, a gente quer resolver. Em termos de gestão, daí sim, eles migram para o PGR. Né? Então, esses resultados vão elencar os fatores de risco e o risco ergonômico dentro de cada função, de cada setor, de cada atividade, conforme estiver organizado ali, tanto da EP quanto da IT. Né? Vão fazer parte do plano de ação, vão fazer parte do inventário, né? Então, inventário, plano de ação de tudo. A mecânica bem básica, assim, de como funciona hoje, é essa, assim, tá? É o que a gente orienta. Legal. Tem gente que pensa um pouquinho diferente. Os métodos, a gente usa os métodos na IP, na IT, tem entendimentos diferentes, tá? Mas o que eu recomendo fazer é isso hoje, assim. Principalmente para as empresas que nunca fizeram nada. Legal. Se você entra em contato, se você trabalha numa empresa que nunca falou de ergonomia, esquece todo o resto e foca na IP.
Esquece todo o resto. AEP, vamos fazer AEP bonitinho aqui, vamos criar um instrumento, vamos procurar alguma coisa, tal, checklist que seja, existem muitos prontos, existem coisas de referências nacionais e internacionais, pode ser até o da Fundacentro, qualquer ponto de verificação, aquelas coisas, comece, porque com isso, se você vai em todos os setores, você já vai ter uma ótima ideia. Sim. Verdade, né? Ótima ideia. Você já vai conseguir cumprir de uma forma mais segura o PGR também, a NR17 e a NR1. E depois aprofunda na análise. A análise, claro, é mais difícil tecnicamente? Sim. Mas, por exemplo, uma empresa grande, metalmecânica, que, por exemplo, movimenta muita carga, tem muito carrinho para cima e para baixo, muita carga. Esse para ele é um assunto de ouro nesse tipo de empresa. Então, eles têm que aprender. Entendeu? O SESMIT e os profissionais que estão ali, eles são obrigados a estudar mais esse assunto. Eles podem ignorar outras coisas, de repente até as questões de higiene ou outras questões de organização para se focar mais na movimentação de cargas. Então, com o tempo, eles vão estudar com aquilo com mais profundidade e tal. Então, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Não, mais ou menos não, é bem exatamente por aí. Muito legal a forma que tu conseguiste colocar. A AET, né? A análise mesmo, ela também pode ser feita por um desses profissionais ou obrigatoriamente ela tem que ser feita por alguém formado? Eu desconheço assim, de novo, na lei não tem, né? Tem. Mas na prática cai para o ergonomista, alguém que tenha feito a especialização de ergonomia. É o ideal, assim, né? Pois é, né? Ou ergonomista 100%, ou engenheiro de segurança que fez a especialização, médico do trabalho que fez, ou os outros profissionais, fisioterapeutas, pode ser designer, pode ser arquiteto, alguém que tenha feito um lato senso de ergonomia. Esse é o profissional inicial, assim, primeiro ele. Agora, tem que poder outros tipos de profissionais fazer, assim, porque senão a ergonomia não vai atingir o que ela precisa, assim, sabe? Verdade, tem que ser acessível. A minha recomendação, comece com um profissional ergonomista, né? Eu não tenho como contratar, eu não tenho como manter um ergonomista. Contrate um ergonomista para começar a coisa, só para começar, só para organizar e começar e instruir o grupo da empresa para que a empresa possa andar com os próprios pés. Na Europa se pensa muito assim, não tem tanto ergonomista lá também, porque eles entendem que o ergonomista só é chamado para problemas mais difíceis, para aprofundamentos. Né? Tá certo, e deveria assim, o futuro porque já faz parte do processo, porque então já faz parte do processo, os profissionais já estão lá dentro, sabem o suficiente para rodar aquele PDCA básico, né? E a lógica do Sobani, em vários países assim, Bélgica, França, na Europa como um todo, é isso, assim, um cara como eu, um ergonomista, eu só tenho demandas que já foram avaliadas, que já se tentou resolver, sabe? Sim. Só vou pegar pepino, entendeu? Sim. Para isso que chama especialista na Europa, assim, porque é esse básico, mas aqui no Brasil a gente está muito mais atrasado. Claro, então acontece que os ergonomistas estão fazendo um trabalho básico, assim, muitas vezes. Por isso que longo prazo é uma palavra, um termo muito importante para nós. Não tem ergonomia, assim, ó, com menos de 3 anos numa empresa. Não tem como, não tem pessoa sair correndo para fazer análise de 6 meses e tal. Não, porque daí vem fiscalização, exige e tal, mas todo mundo da área sabe que demora. Não é que os efeitos demorem tanto, mas... Porque os efeitos começam quando a gente começa a conversar com as pessoas, já tem um efeito psicológico ali. Então, efeitos desde o início, tá? Mas para estruturar a empresa, entender o assunto, ter minimamente os processos, ter minimamente como funciona isso, atacar as prioridades... em geral é 2, 3 anos, assim, menos de um ano, mesmo com uma empresa às vezes pequena, assim, acaba virando AET de gaveta, acaba virando aquele estudo que vai ser ignorado daqui a pouco tempo, e é um dinheiro daí sim rasgado, né? Comprou papel caro para não usar, né? Não teve ação nenhuma em cima. Vocês conversaram com os auditores, eles querem ver ação, né? Eles querem ver melhoria de verdade, eles querem entrar lá e ver a coisa acontecendo, né? Então, até porque não tem por que fazer, se não é para gerar ação, né? Vai fazer e ação, e assim, a segurança, como eu falei, tem os acidentes, tem questões pontuais, tem a sua prioridade. A ergonomia é uma coisa de dia a dia. Ergonomia é uma coisa de dia a dia. Não tem um grande evento na ergonomia, assim. É do dia a dia. Só que esse dia a dia é um gigante. É um gigante, né? É um detalhe que acontece todos os dias, né? Então, pensar em longo prazo é uma grande dica. Muito bom, muito bom. Olha, precisamos de muitas conversas como essa para conseguir sanar todas as dúvidas e falar de tudo, né, que a ergonomia tem. Muito legal.
Para finalizar, né, a gente sempre faz uma pergunta clássica aqui, se tem mais algum caso para comentar, um case engraçado, alguma coisa assim que tu queira dividir com todo mundo? Tem, já é assim, um case e também um assunto, assim. Eu falei antes ali das situações muito graves, né? Que às vezes chegam e a gente diz, não, isso daqui não é uma questão de ergonomia, né? Vem muito antes, assim, o professor René Mendes, que é um médico bem famoso aí no congresso, também já falou isso, e aqui o Paulo Oliveira, que a nossa referência aqui, o Fernando Amaral, o Paulo Oliveira, participou da minha banca, foi presidente da Bergo, e ele fala uma coisa que nos pega muito, assim, quando tu tá numa empresa e vê uma situação de trabalho ruim, ele pega o gestor, puxa pelo braço e ele diz assim, tu colocaria a tua mãe para trabalhar ali? Tu colocaria o teu filho para trabalhar ali? Boa. O Paulo faz isso de uma forma assim incrível, né? Então é para dar esse soco mesmo, é para dar esse choque, né? Então a gente já aprende isso assim. Primeira coisa, o respeito, o trabalho digno, né? O trabalho que sim, tu colocaria, assim, tu não. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado da coisa que deve ver o case, tá? Frigorífico, tá? Eu nem sou tão especialista. Eu tive algumas experiências em frigoríficos, mas tem colegas que são especialista em ergonomia de frigorífico, assim, sabe? Sim. Tanto demanda que tem. Mas eu tive um frigorífico bovino, e não sei se vocês já foram, mas não é um ambiente tão agradável, né? Então, o que aconteceu? A primeira visão que tem, né? É um ambiente úmido, um ambiente que eu brinco, né? Tu entra assim, vê uma nuvem de água, gordura e sangue, cola no teu rosto, assim, sabe? A imagem é muito forte, tem muito sangue, é morte atrás de morte, assim, é um ambiente que te dá um choque, não tem como, tá? O pessoal diz, até profissionais, bombeiros já foram lá e passaram mal, assim. E a primeira vez que a gente entra, a gente toma aquele choque e pensa, meu Deus, essas pessoas aqui e tal. Então o caso é esse, tá? Fomos trabalhar, tive esse choque e logo em seguida eu digo, não, eu quero conversar com essas pessoas, tal. E a primeira mini palestra, assim, não, uma coisa meio improvisada, fica ali na frente e tal. Aí o pessoal vai vir, não, já estão vindo. Daí entra 20 homens, assim, de branco, sangue por todo lado, faca na mão. Eu digo, como é que eu vou conversar com esses caras, sabe? Eles chegaram vindo literalmente do matadouro, tá? De pé, assim, pra me ouvir falar, sabe? Então, fui ali gaguejando, conversando, né? Impactante, né? Então, Os senhores poderiam largar a faca na entrada, pelo menos? É uma cena engraçadíssima, assim. Aliás, é engraçado agora, na hora eu tava em pânico, né? Não, agora que é engraçado, mas... E fui, né? Conversando, entrando, entendendo a lógica deles, e aos poucos o trabalho foi se desenvolvendo, assim, e daí entrevistamos separadamente, conhecemos as pessoas, e a gente se deu conta, assim, que eram pessoas bem felizes, assim, bem felizes. A maioria com muitos anos de casa, assim. O funcionário que fazia sangria, que é basicamente quem mata o animal, assim, faca na mão todo dia, morte atrás de morte, era um cara piadista, super alto astral, assim. Sabe? Então, ao mesmo tempo que tem essa visão do Paulo, eu digo que tem o outro lado da gente cuidar com os preconceitos, assim. Então, sim, a gente vai fazer... Já taxaria direto que aquele ali era um ambiente que o pessoal não estaria... Morte, frigorífico, coleta de resíduos, também já fizemos trabalhos assim. Pô, mas o pessoal trabalha com lixo, com a mão dentro do lixo, o dia inteiro de lixo. Percam isso, assim, sabe? Não tem. O trabalho... todos os trabalhos precisam ser dignos, não é o trabalho em si, o objeto do trabalho que determina, são as condições. E a gente viu, por exemplo, nesse frigorífico e na coleta de resíduo, pessoas assim muito bem resolvidas, pessoas felizes, que gostam do trabalho, né? Que, claro, a gente tem que buscar sempre a melhoria, mas quantas vezes a gente pegou setores, empresas, em ambientes lindos, assim, arquitetônicos, ar-condicionado, cadeirinha ergonômica, tecladinho, sabe? Totalmente infelizes, com ódio um do outro, com problemas, sabe? Isso é a realidade, assim. Então, não importa. Aparentemente muito Aparentemente, melhor. olha, terninho, aquela coisa, todo mundo com vários problemas. Então, a eu dica sei que tu é me essa. odeia. Eu sei que tu tá aqui no estúdiozinho bonitinho, eu sei que tu me odeia. Mas aí tem que se aturar. A gente vai fingindo. Isso aí, querida. Não tem. Não é o trabalho, não é o objeto do trabalho que determina, assim, são várias outras coisas. É Assim, bem mais complexo, né? Bem mais complexo. Então,
vão com calma, conversem com as pessoas, olhem no olho, sintam a pessoa, assim, não imaginem que é só uma coisa técnica, um checklist, é uma coisa fria, dura, não é um ser humano na tua frente, conversa com ele, entende, e daí tudo fica mais fácil, porque daí tu traz ele pra ação, verdade, tu entende melhor ele, e daí essa pessoa que tá infeliz no escritório é a mesma coisa, assim, sabe, tem que trazer, tem que conversar e ouvir bastante, né, ouvir bastante. Dá para melhorar nos dois, no frigorífico, na coleta de resíduo e no escritório, dá para melhorar. Sempre dá. Tá certo. Muito legal, muito legal. Acho que é isso aí. Chegamos numa hora, então, que é importante. A última pergunta. Como é que eu ia esquecer dessa pergunta, cara? Qual pergunta? Quase passou. O que toca a banda Don Quixote? Ah. A gente não tocou nesse assunto. Por favor, né? Nossa, Prioridades, não, a vamos parte lá. mais Prioridades. importante. Que legal, meu. Eu fiquei curioso mesmo. É? O que é Don Quixote O toca? que a gente toca? A gente toca o que a gente consegue. A gente é uma banda que já tem quase 25 anos, assim, de Que legal. amigos, Mas assim. que legal. Rock clássico, pop rock internacional, assim, mas é meio de tudo, assim. É exatamente por isso, gente que trabalha... tem o nosso guitarrista que é cirurgião cardíaco, assim, o exemplo que eu dou, assim, sabe? Imagina a pressão do trabalho dele. Sim, Então sim. quer tocar guitarra, quer chegar sábado e descontrair com o pessoal. Todo mundo gosta de música, todo mundo gosta de fazer show e gosta de brincar. E faz assim. show mesmo, sim? vocês Não, fazem. A pandemia deu uma diminuída violenta pra gente, a gente não é uma banda profissional, né? Mas sim, agora estamos aos pouquinhos retornando, assim, Mas fazendo show pra olha, brincar um pouco. e quem Te quiser mete. contratar vocês, como é que fazem? Banda do Quixote Pô, Olha no aí. Instagram. No Instagram, muito banda Don bom. Quixote, pô, então. É. A matada perca. curiosidade, minha principalmente, tá? E da minha empresa, posso falar também, né? Mas Eu deve, falo, com HM certeza. Ergonomia. HM Ergonomia. Até o nome da empresa tem a ver com ergonomia. Human Machine Interaction, né? Ah, que Então, veio a chique nossa... esse nome. Veio daí, porque é o que a gente faz, né? Interação entre o ser humano e a máquina. Então, HM Ergonomia legal. para nos encontrar lá. Legal. Agora nos Muito stories, bom, provavelmente aqui o muito bom. pessoal do apoio ele já vai marcar ali também, né? Quando a gente for fazendo as divulgações Isso, aqui. fico à disposição também, porque lá podem falar comigo, conversem. Eu falei para ti antes, né? Percam medo, perguntem para as pessoas da área, assim, porque faz parte do nosso dever, assim, conversar com as pessoas. Não é uma relação fria de contrato e... Não, às vezes liga para lá, tira uma dúvida, assim, me ajuda aqui, me orienta pelo menos. Muitas vezes a gente faz isso com um empresário, assim, eu só oriento, assim, depois acaba nem fechando. Às vezes fecha, às vezes não fecha, mas pelo menos a mentalidade do mercado em relação à ergonomia melhora. Vai mudando, É, né? legal. vai melhorando. Legal. A gente tem esse sentimento também com a segurança, assim, como um todo, sabe? É. Parece que cada sementinha que a gente vai Isso. plantando vai mudando, É. né? No fim, a mentalidade das pessoas em geral, assim, né? Bom, chegamos na hora do mimo. Sim, queremos Então, agradecer Marcela, a gente muito. gostaria muito de te agradecer. Esse aqui é um mimo Que pra legal. você que a gente deixa aí, pra de manhã cedo você já lembrar da gente. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas vai lembrar. Quando for tomar o Excelente, café de manhã, né? Ainda bem que não veio É nossa foto ali, né? personalizado. Podia Que ser legal. pior, já pensou? Não, a gente pode Como é falar que a pro gente pessoal. não pensou nisso Botar antes nossa mesmo, foto, né? Acho que não seria uma experiência de muito cada boa lado pro aqui. usuário. Né? Um de cada lado. Isso aí. Muito obrigado, muito bonito. Tá, então Vou fica usar. aí o nosso, a gente chama de mimo, nosso presentinho aí pra que de forma singela a gente consiga agradecer a tua participação e a tua Prazer, contribuição sempre à aqui, né? disposição. Nossa, e olha, batemos o recorde. Ah, né? pior, Batemos o recorde, Não avisei. uma das, mas com certeza foi algo assim que a gente bateu o recorde de uma forma positiva, né? sem dúvida. Que a profundidade do assunto, né? E tanto a Dia, né? profundidade quanto a fluidez do assunto foi muito interessante. Certamente Sim. aí pro pessoal que tá nos acompanhando saiu com a mesma impressão. E Isso. temos que falar também aqui dos apoiadores, mas Daisy, Sim, a gente não ia mais fazer sorteio, né? Mas a gente vai fazer um é por isso que eu odeio ela, né? Porque ela é inconstante. Agora ela inventou essa. bipolar. Isso, Uma hora é. quer fazer, outra hora não quer fazer. Então, a gente ganhou um mimo para sortear da Arroz Doce Confeitaria. Então, é uma baita confeitaria, tá, gente? Então, assim, ó, é viciante. Não comam então. a primeira vez, porque depois vocês vão querer comer toda hora. Mas, enfim, ela nos presenteou para sortear para vocês. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema das outras vezes. Marcar 2 convidados na foto oficial aqui da mesa, lá no Instagram. E já vai estar concorrendo no sorteio no sábado, como de costume. Marcelo, Isso aí. não te agradeci. Muito obrigada pela tua Prazer. presença. Foi, Sempre à disposição. assim, ó, sem palavras. Sem palavras. Também gostei Então, mesmo. Pessoal, lembrando aqui então dos nossos apoiadores, nós temos aí a Proseg Consultoria, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Guardian Uniformes, né, nossos novos parceiros aí, a Guardian, a Luvex, cremes de proteção,
a Mar Luvas Equipamentos Profissionais, a Revista Proteção, a Expo Proteção, né? Anunciamos aí a Expo Proteção, a Expo Emergência e a Meta Safety, né? Que é a nossa plataforma aí de treinamentos em realidade virtual no metaverso. Não deixe de conferir lá também no @meta_safety. Marcelo, sem palavras, como a Deise já disse antes, muito obrigado mais uma vez, e que seja a primeira de algumas vezes aí que a gente consiga conversar e trocar ideias sobre a área. Legal. Obrigado. Obrigado, gente. Sigam nos acompanhando, curtam, compartilhem, mandem o vídeo para as pessoas também terem esses conhecimentos fantásticos que a gente discutiu aqui hoje. Tá certo, pessoal. Muito Até obrigado. mais. Até uma próxima. Tchau, tchau.